A fé é algo que nasce com a gente ou é uma coisa construída? Será que a gente já vem programado para acreditar ou, na verdade, aprende a ter fé? Olha, essa é uma daquelas perguntas que movem o mundo há séculos. E a nossa análise de hoje vai direto no coração desse debate. Vamos fazer um exercício rápido. Pense nas primeiras histórias que contaram pra gente, lá na infância. A fé já estava no meio delas? Pois é, a ideia central que vamos explorar hoje é bem provocadora. A de que a crença não nasce pronta. Ela é, na verdade, construída tijolo por tijolo. E a gente vai entender como essa construção acontece. Então, essa é a grande questão. A gente nasce acreditando ou aprende a ter fé? Nossa jornada para investigar isso começa agora, com uma viagem pela história, pela psicologia e pela filosofia. E a nossa primeira parada é lá no século XIX. É lá que a gente encontra uma figura nossa muito à frente do seu tempo. Ernestine L. Rose. Uma pensadora com uma lógica afiadíssima, que ousou desafiar as bases da crença da sua época. A lógica da Rose era de uma simplicidade que chegava a ser genial. Ela olhou para as escolas dominicais e para todo aquele esforço de ensino religioso e fez a pergunta que ninguém queria fazer. Ué, se a fé fosse algo natural, por que precisaria ser ensinada com tanto esforço? Para ela, a resposta era clara. A fé não era natural, era cultivada. E é bom a gente entender o peso disso. No século XIX, dizer uma coisa dessas não era só uma discussão filosófica, não. Numa sociedade onde a religião era o centro de tudo, afirmar que a fé era ensinada era praticamente um ato de blasfêmia política. Exigia uma coragem assim absurda. Ok, agora vamos sair um pouco da história para mergulhar na psicologia, porque tudo indica que o nosso cérebro já vem com algumas configurações de fábrica, sabe? Coisas que existem bem antes de qualquer religião organizada. Vamos ver o que são. E a principal dessas configurações é o tal instinto de agência. E o que é isso? Basicamente, é a nossa tendência natural, quase um reflexo de ver um propósito, uma intenção por trás de eventos que são puro acaso. É o cérebro tentando achar um quem por trás do quê, para dar sentido ao que parece não ter sentido. Tem uma analogia antiga que ilustra isso perfeitamente. Imagina a cena, tá escuro, você ouve um barulho e vê algo no chão. A primeira reação do cérebro não é pensar, deve ser só uma corda. Não, o instinto grita, é uma cobra. Por quê? Porque o cérebro prefere cometer um erro que tem um significado, a cobra, um perigo com intenção, do que aceitar um acaso sem explicação, a corda. E é nesse terreno fértil que as histórias sobre deuses e espíritos florescem. E aqui a gente chega numa distinção que é crucial. De um lado, temos o que podemos chamar de animismo biológico, essa tendência inata de vir agentes em tudo, é universal. Do outro, temos o monoteísmo, que já é uma invenção cultural, um sistema complexo e ensinado, que pega esse instinto bruto e o canaliza para a crença num Deus único e pessoal. Certo, mas como exatamente esse instinto difuso de ver agência em tudo se transforma na ideia específica de um Deus pessoal? Como essa herança cultural é construída e repassada? Bom, a filosofia tem uma pista. Um pensador alemão, Ludwig Feuerbach, basicamente inverteu a lógica tradicional. Ele argumentou que não fomos nós que fomos criados à imagem de Deus. Fomos nós que criamos Deus à nossa própria imagem, projetando nele as nossas melhores qualidades, a razão, o amor, a moralidade. E como essa ideia é consolidada na cultura? Através de um conjunto de ferramentas muito poderosas. Pensa bem, as escolas dominicais, os catecismos, os hinos, o reforço constante da doutrina, os símbolos. Tudo isso funciona como uma verdadeira arquitetura social, projetada para construir e manter a crença de pé ao longo do tempo. E um exemplo real e impressionante disso foi o projeto Carlos. Nos anos 80, um ilusionista decidiu criar um místico do zero, só para ver o que acontecia. Em questão de semanas, esse personagem, o Carlos, tinha uma legião de seguidores, ia na TV, era tudo uma farsa, claro, mas que provou na prática a facilidade com que a fé pode ser fabricada socialmente. Mas se a crença é construída, qual é o impacto que essa arquitetura mental deixa na gente? A análise argumenta que a sombra dela continua lá, mesmo para quem já não pratica mais nenhuma religião. A ideia é que, especialmente na cultura ocidental, a figura do Deus abraâmico funciona como uma espécie de sombra cognitiva. Mesmo para quem não acredita, ela continua moldando, muitas vezes de um jeito que a gente nem percebe, a nossa forma de entender conceitos como culpa, propósito de vida e perdão.
E um dos resultados mais fortes dessa sombra cognitiva é uma visão de mundo muito binária. O mundo fica dividido em opostos. De um lado, os salvos, do outro, os condenados. Céu ou inferno. Quem crê contra quem não crê. É uma estrutura que impõe uma simplicidade de preto no branco ao mundo que, na verdade, é extremamente complexo e cheio de nuances. E isso nos traz direto para o nosso dilema hoje. Como é que essa estrutura de crença, tão fixa, tão binária, se encaixa na nossa sociedade atual, que é tudo menos fixa? O sociólogo Zygmunt Bauman definiu nosso tempo como um mundo líquido. Um mundo onde as identidades mudam, os afetos são passageiros e os valores estão em constante dissolução. Nesse cenário, a rigidez das crenças dogmáticas enfrenta um desafio gigantesco. E isso tudo nos leva à provocação final. Se essa grande estrutura de crenças está se dissolvendo nesse mundo líquido, talvez a pergunta mais importante não seja mais acreditar ou não acreditar. A verdadeira questão talvez seja outra. O que a gente faz com o vazio que essa certeza deixa para trás? Essa é uma pergunta que, no fio das contas, cada um vai ter que responder.